É sempre muito bom estarmos juntos, não é, irmão? Tudo o que eu quero hoje, nessa manhã, é que o que vai ser falado aqui possa vir direto do coração de Deus e não do meu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor contemple o desejo do meu coração e ser fiel àquilo que Ele quer que seja transmitido à sua igreja. Amém. Ontem, irmãos, eu falava com o Mano a respeito dos dias que nós temos vivido. Dias bem difíceis, dias sombrios. Cada vez que eu abro um noticiário, meu coração se enche de temor. Não é de medo, mas é de um temor, de um santo temor, por saber que mais e mais se aproxima aquele dia. Mais do que nunca, irmãos, a palavra que Vanjo ministrou à igreja, cujo tema é profeta ou profano, está em evidência. Nós temos trabalhado essa temática, essa apostilinha que foi publicada e editada junto aos discípulos. E essa palavra nos chama a uma reflexão pessoal. Essa palavra não visa jogar a responsabilidade para o que está do meu lado, mas visa trazer para mim mesmo a responsabilidade. Esta palavra que foi ministrada nos chama ao autoexame, nos mostra que vivemos dias em que a igreja definitivamente precisa de fazer uma escolha clara: ser profeta nesse mundo ou se conformar com o profano. O Senhor tem me chamado a atenção com relação à postura que a igreja necessita ter diante de um mundo em que as trevas estão imperando. Nós não fomos chamados para nos conformar, mas para transformar. Como o apóstolo Paulo nos advertiu lá em Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos observar que Paulo não faz uma sugestão. Paulo, ele roga. Ele está fazendo um pedido extremo. Ele está quase implorando. Ele implora com ternura, mas implora com urgência. Que entreguemos tudo o que somos ao Senhor, não apenas nossos atos, mas nossos corpos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas intenções. É um chamado, irmãos, à consagração completa. Ele nos convida a sermos sacrifício vivo.
E ser sacrifício vivo significa uma vida que não pertence mais ao eu, mas que é colocada no altar diariamente. Como o Sérgio gosta de falar, que todos os dias escolhe a cruz. Ele nos convida a um sacrifício santo e agradável a Deus, não porque nós somos perfeitos, mas porque somos disponíveis e somos obedientes. Irmãos, o culto racional que Paulo fala é um culto inteligente. Não é um culto emocional, é um culto racional. Ele diz: não vos conformeis, mas transformai-vos. Aqui nós vemos uma outra advertência de Paulo. Ele fala: para que nós não nos conformemos. E o que é conformar? Conformar é tomar a forma. E aí vem uma pergunta que nós temos estudado na apostilinha que foi editado: o quanto de mundo eu tenho dentro da minha vida? Isso é uma pergunta que eu tenho feito para mim todos os dias. O quanto de mundo eu tenho em minha vida? Quando eu tomo a forma desse mundo, quando aceito seus padrões de egoísmo, de sensualidade, de superficialidade, de relativizar tudo, de achar que eu tenho direito de ter a minha própria opinião. Quem já ouviu falar? Essa é a minha opinião. E essa opinião relativiza princípios. E Paulo fala: não se amoldem a isso. Irmãos, nós temos que entender que nós não somos profanos. Nós somos profetas. Não há outra alternativa para nós senão nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Agora, quem é que renova a nossa mente, irmãos? É o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, Ele que convence o homem da justiça, Ele que convence o homem do juízo, e é Ele que nos revela Cristo. Vos deixarei o Espírito de verdade, que vos conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo, irmãos, é quem renova o nosso pensar, é quem renova o nosso sentir, é quem renova os nossos desejos, as nossas decisões. Ele não apenas muda comportamentos, mas reconstrói a nossa identidade com Cristo. Transformar-se pela renovação da mente, queridos, é um processo diário. A palavra diz: tome cada dia a sua e siga-me. É um processo diário. É um processo que não termina. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos nesse processo. Ele é um processo cheio de desafios, mas também é um processo glorioso, porque a cada dia que eu decido renovar a minha mente, através de Cristo, eu me torno mais parecido com Ele. A sua alegria será a minha alegria, os seus desejos serão os meus desejos, a sua vontade será a minha vontade. Ele vai para o trono e
eu vou para a cruz. O escritor de Hebreus, em Hebreus 4, 14 a 16, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Essa palavra me leva a uma reflexão pessoal. Como é que eu tenho conservado firme essa confissão que eu tenho declarado crer e viver? Me traz uma grande responsabilidade. E o escritor de Hebreus segue dizendo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E depois ele dá uma direção: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto traz a importância de buscarmos, achegarmos confiadamente ao trono da graça. Quanto mais eu visito este trono de graça, que é a presença de Cristo, mais me assemelharei a Ele. Ele é aquele que a nossa semelhança em tudo foi tentado, porém sem pecar. Em Jesus eu posso, irmãos, buscar refúgio e abrigo. Posso ter direção para viver como um profeta nesse mundo de trevas, onde o que bem tem é profano. O fato é que essa renovação de mente não é sem propósito. Quanto mais experimentamos essa renovação de mente, mais estaremos aptos a discernir a vontade de Deus. E essa vontade, a palavra diz que é boa. Boa para quem? Para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Ela é agradável. Agradável a quem? Ao Senhor e ao nosso espírito. E ela é perfeita. Irmãos, essa vontade é perfeita, mesmo quando nós não entendemos o processo, não entendemos o que está acontecendo. Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades, mas em conhecer o Senhor, em saber que essa vontade é perfeita, haverá paz em nosso coração, mesmo debaixo de lutas. Deus não deseja que nós vivamos em confusão ou indecisão. Ele nos dá a direção. Amém. Ele nos dá a direção desde que estejamos dispostos, de fato, em pôr em prática o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Esse processo, muito provavelmente, pode ser um processo doloroso, mas com certeza será um processo cheio de propósito e cheio de paz, porque a paz de Cristo guardará os nossos corações. Viver segundo a vontade de Deus é viver alinhado com o seu coração, é entender por que eu estou aqui e para que eu estou aqui. Isso é viver com propósito. Necessitamos estar atentos àquilo que Jesus nos ensina nas Escrituras. E eu gostaria de, nessa manhã, passear, vamos dizer assim, com vocês, por 3 parábolas fundamentais na definição da nossa vida cristã, da nossa vida com Cristo, da nossa vida como discípulos. Entender o que o Senhor demanda de cada um de nós nessas parábolas irá nos ajudar em nosso posicionamento enquanto discípulos do Senhor,
abordando 3 dimensões da nossa vida com Deus. Nessas parábolas nós vamos estudar hoje. Jesus faz 3 advertências poderosas para o seu povo. São alertas, mas também são direções. Essas direções são exigentes? Sim, mas ao mesmo tempo elas transbordam de graça, transbordam de amor. Jesus não nos deixou sem rumo, irmãos. Ele se preocupou com tudo. Ele nos deixou a igreja. Ele nos deixou o seu corpo para nos integrarmos a Ele. Ele nos deixou o Espírito Santo que nos revela toda a verdade. Ele nos deixou a sua palavra que nos instrui, que nos alerta, que nos adverte. E nós vamos ver nessas parábolas algumas direções que o Senhor nos dá. Nós vamos ver aqui, queridos, 3 advertências e vamos ver 3 parábolas. A parábola dos servos, que fala do nosso relacionamento com os irmãos. Vamos ver a parábola das virgens, que fala do nosso relacionamento com Deus. E vamos ver a parábola dos talentos, que fala do nosso relacionamento com o mundo no sentido do nosso relacionamento com os incrédulos e a necessidade de retermos o que temos recebido do Senhor. E a primeira advertência, irmãos, está na parábola do servo bom e do servo mau, e fala justamente do nosso relacionamento com os irmãos. Mateus 24, de 45 a 51, Jesus fala dessa parábola e diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Mateus 24, 45 a 51. Logo após eu vou mandar o manuscrito, a palavra de hoje para vocês. Eu gostaria que vocês se preocupassem em anotar aquilo que Deus tem transmitido ao coração de vocês nesta manhã. Aquilo que o Senhor está falando para vocês. E ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesta parábola, queridos, Jesus nos chama a um autoexame a respeito da forma de como nós estamos agindo uns para com os outros. O servo fiel é aquele que atende a responsabilidade que tem para com o seu irmão, que são conservos. É aquele que cuida, que alimenta, que ensina, que intercede. Vamos fazer assim: olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olhe, você se sente responsável por ele? Você ora por ele? Você intercede por ele? E se tiver alguém que você não tem muito relacionamento, é a oportunidade que você tem agora de dizer: como é teu nome? Eu quero orar por você. Eu quero que tenha carga pela tua vida. O servo fiel é aquele que entende a responsabilidade que tem para com seus irmãos. Nós, ao longo da nossa caminhada cristã, como discípulos, declaramos inúmeras vezes, Efésios 5:21, sujeitai
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não dizemos sujeitando aos pastores, sujeitando aos líderes, sujeitando ao discipulador, dizemos sujeitando-vos uns aos outros. Nós declaramos também Efésios 4, 15 e 16, vamos dizer juntos? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso precisa ser uma realidade em minha vida. Em minha vida. E eu estou falando aqui para Eric. Não estou aqui falando para Diniz, ou para Paulo, ou para Roberto, para Ailton, ou para qualquer que seja. Eu estou falando para mim. Isso é uma verdade que eu tenho declarado para mim. O Senhor está me convidando aqui a uma autoavaliação. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Até que ponto eu estou disposto a levar a carga do meu irmão? Ou eu estou só com o olho no meu umbigo, dizendo assim, eu, coitadinho de mim, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de ajuda, eu preciso que orem por mim, eu tenho uma casa assim, eu tenho um filho que está afastado do Senhor, eu tenho não sei o quê. Então passa a olhar só os meus problemas. Vocês se lembram no livro de Jó, quando diz, e Deus mudou a sorte de Jó, enquanto orava pelos seus amigos. Deus quer nos levar como igreja a entendermos essa importância de nos responsabilizarmos uns pelos outros, de termos carga uns pelos outros, de orarmos uns pelos outros, de nos suportarmos em amor. O salmista fala muito sobre comunhão. Hoje nós temos a moda dos desigrejados, daqueles que não dão valor a estar em congregação, congregando, com a reunião dos santos. Eles acham que estar em casa, no seu quarto, com porta fechada e ajoelhado orando é suficiente. Só que existe graça que só é disponibilizada para nós através do corpo. Tem coisa que só através do corpo. Não dá para viver no meu quarto trancado, ou na minha casa isolada, deixando de estar em congregação. E o salmista no Salmo 133 diz, ó como é bom, e como é agradável, que os irmãos vivam em união. E ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do monte, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui, irmãos, ó. Aqui ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui a gente está vendo que essa parábola, ela diz respeito a todos nós, no geral, correto? Mas ela vai também de uma forma muito especial para aquele a quem o Senhor confiou uma vida para cuidar. Dentro da nossa realidade congregacional, esta palavra é direcionada a quem é discipulador. Eu falo da nossa realidade congregacional porque nem todos têm essa prática.
Dentro da nossa realidade, a gente pode verificar que nós temos um desafio e uma chamada de responsabilidade para a nossa vida. Marcos 9, 33 a 35 diz: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Muita gente diz meu discípulo, porque meu discípulo, esquecendo que o discípulo é do Senhor, o discípulo é de Jesus. Muitas pessoas acham que o discípulo é para servir, enquanto que ele tem que ser servido. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai desconfigurar a visão de reino de Deus. O discípulo nos é confiado para que possamos formar nele o caráter de Cristo através da sua palavra, através da dependência do Espírito Santo. O que chama a atenção nessa parábola, irmãos, é a postura do servo fiel. Ele dá aos seus conservos o sustento em tempo oportuno. Ele conhece aquele discípulo a quem o Senhor lhe confiou o cuidado. Ele sabe o alimento que esse discípulo precisa. Ele vai se dobrar diante do Senhor buscando graça para poder alimentar. E esse vai ouvir Jesus dizendo: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A segunda advertência, irmãos, é da parábola das virgens, que fala do nosso relacionamento com Deus. Mateus 25, de 1 a 13, nós vemos essa parábola. Eu não vou ler o texto todo, eu vou pensar alguns versículos. Depois vocês, aqui nessa anotação tem tudo, eu vou mandar para vocês. Mas a gente consegue perceber de início que aqui haviam 10 virgens. Todas eram virgens. Havia uma característica ali de pureza. Virgens para o noivo. E todas tinham nas mãos uma lâmpada. E aqui a palavra diz que 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. A palavra diz que o noivo demorou. Elas não se preocuparam com o tempo que poderia decorrer. Eu digo assim, às vezes, que advogado sempre pensa o pior, né? Advogado tem um raciocínio que sempre está pensando o que é que vai acontecer, o que pode acontecer, e sempre está preocupado, e sempre está indo. Você diga assim, é um, eu vou 2, 3, para poder não dar erro. A gente fala que em contagem de prazo, a gente tem determinados prazos são 5 dias, tem determinados prazos são 15 dias, e aí eu sempre conto com 3 dias de antecedência qualquer prazo, para não dar erro. Haviam 5 daquelas noivas que estavam distraídas, estavam com suas candeias,
com azeite, mas não se preocuparam em levar o sobressalente. Que horas viria o noivo? Não sei. A gente fala muito sobre essa palavra nécia, e eu me preocupei de pegar o significado dessa palavra. Nem todo mundo conhece, mas uma pessoa nécia, irmãos, é alguém que demonstra ignorância ou falta de discernimento sobre determinado assunto. E essa palavra vem do latim nécius, que significa aquele que não sabe. Quais são características de uma pessoa nécia? Age sem refletir sobre as consequências, tem dificuldade em compreender orientações e conselhos, pode ser imprudente ou insensato em suas decisões, muitas vezes não reconhece sua própria falta de conhecimento, não discerne os dias atuais e vivem de uma forma displicente. O que é viver de uma forma displicente? Vamos no ditado popular, vive de cara para cima, assim, ó, não sabe o que está acontecendo, vive assim, desconectado. E uma pessoa prudente, como nós podemos identificar? Uma pessoa prudente é aquela que age com cautela, com sabedoria, com bom senso, pensando antes de tomar decisões ou expressar opiniões. Ela evita atitudes impulsivas e considera as consequências de suas ações com responsabilidade e equilíbrio. E as características de uma pessoa prudente? Reflete antes de agir ou falar, avalia riscos e benefícios com maturidade, demonstra sensatez em situações difíceis, é confiável, ponderada, respeitosa nos relacionamentos, discerne os dias atuais, estando atenta aos sinais relativos à palavra de Deus, e vive nesse mundo de forma atenta e prudente, como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Eu tenho o costume de dizer que a palavra do Senhor diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Só que a gente tem muita gente simples em nosso meio e nada prudentes. Eu digo por quê? Porque muitas e muitas vezes as pessoas procuram para buscar a direção de uma coisa que não tem mais jeito. Toma uma decisão sem antes buscar conselho, toma uma decisão sem antes entender as consequências das coisas. Todas essas noivas estavam esperando o noivo, mas nem todas tinham azeite suficiente para perseverar até a sua chegada. Irmãos, como é que está o teu azeite? Como é que está o meu azeite? Esse azeite que a gente tem depositado em nosso reservatório, ele tem sido suficiente para aguardar o nosso noivo até o dia que ele venha? Como é que está o meu azeite, Érica? Essa palavra, esse questionamento, irmãos, é um questionamento de amor, de alerta. Nós não podemos viver aqui nesse mundo como se a gente estivesse aqui numa colônia de férias. Quando a Bíblia fala de azeite, há aqui uma representação clara de uma vida constante de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Jeremias 29, de 11 a 14 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então
invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Irmão, sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu vou me deixar achar. Você vai me buscar e você vai me encontrar. Jesus disse assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa característica de mansidão, de humildade, só é possível ser adquirida através de uma vida de relacionamento com Deus. Vocês já pararam para pensar, quando duas pessoas andam muito juntas, como eles se parecem, acaba pegando o jeito um do outro, maneira de falar, maneira de se expressar, andam tão juntas que se parecem. Como é que eu posso parecer com o meu Jesus se eu não tenho intimidade com Ele, irmãos? As características da vida de Cristo só vão poder ser implementadas em minha vida se eu o conhecer, se eu tiver com Ele em intimidade. O azeite representa a vida espiritual alimentada diariamente pela oração, pela palavra, pela comunhão com o Espírito Santo. E essa atitude, irmãos, é individual. Roberto não pode ter a comunhão dele por mim. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Como é que você tem encarado esse negócio aí? Como você tem visto a necessidade dessa comunhão? Como é que tu tens vivido a tua vida? Uma vida de comunhão íntima com Deus faz toda a diferença na nossa vida e nesse mundo. Essa vida de intimidade com Deus determinará a nossa postura, não só aqui nos dias atuais, como também a nossa atitude prudente em esperar o Senhor. Isso vai definir muita coisa. Quando nós estivermos aqui, o nosso Senhor voltar e o noivo voltar, Ele vai dizer assim: entre para as bodas comigo, ou vai fechar a porta e vai dizer assim: olha, não vos conheço. Quem é o nosso modelo principal de intimidade e comunhão com o Pai? Quem é? Jesus. Nós podemos aqui pensar algumas características da vida de intimidade de Jesus com o Pai. Primeiro, ele tinha uma vida de oração constante. Ele orava em todo tempo. Marcos 1,35 diz: e levantando-se de manhã muito cedo, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Aquilo ali era uma prática de Jesus. Não era um dia assim, perdido na vida, não. Era uma prática. Segunda coisa, a busca constante de comunhão íntima e pessoal com Deus. Mesmo quando Jesus estava cercado pela multidão, Jesus buscava momentos a sós com Deus. Em Mateus 14:23 diz: despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Irmãos, a intimidade com Deus demanda de nós um tempo exclusivo, afastado das distrações desse mundo.
afastado das redes sociais, afastado do celular. Terceira coisa, Jesus conversava com o Pai em toda e qualquer situação. Tem um livro aqui muito conhecido, diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? E eu acho que a gente precisa botar isso em prática. A gente está diante de alguma situação e diz: Senhor, como é que o Senhor faria? Eu preciso pôr isso em prática. Porque o meu temperamento me leva a tomar decisões. É inerente ao meu temperamento. Só que eu não sou escravo do meu temperamento. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que abaixar a minha bola. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me arrepender. Eu estou falando para mim, viu, irmãos? E graças a Deus, ao longo da minha caminhada, muita coisa já mudou na minha vida. E muita coisa precisa ser mudada. Porque Paulo fala: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homens perfeitos, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E isso só pode ser adquirido com comunhão íntima com Ele. A intimidade com Deus produz em nós uma obediência sincera e espontânea. Não é pesado ser obediente a Cristo. Terceira e última advertência, a parábola dos talentos. E essa parábola fala do nosso relacionamento com o mundo. Essa parábola, irmãos, ela tem de uma forma especial falado muito comigo, né? Eu tenho lido, eu tenho pensado sobre ela. Eu vou ler aqui, são 14 versículos, me perdoem, mas vamos ler juntos. Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Prestem bem atenção nessa frase: a cada um segundo a sua própria capacidade. Não vou ler tudo não, vou parar aqui. Eram 3 servos, todos tinham capacidade. A palavra diz que Jesus distribuiu aqueles talentos aos seus servos, cada um segundo a sua própria capacidade. Todos eram capazes. Mas havia uma coisa que diferenciava o servo que recebeu 1 talento dos servos que recebeu 2 e 5 talentos. Sabe o que é, irmãos? A atitude. O Senhor conhece as limitações de cada um de nós, conhece nosso potencial, conhece quem somos e do que somos capazes. E mesmo assim, o Senhor confiou àqueles servos um bem, um talento muito valioso naquela época. John Donovan, um estudioso bíblico, diz que 1 talento era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador. 1 talento era equiparado a 15 anos de um trabalhador, era 6.000 denários. Denário era o salário de um dia de trabalho. Aquele que recebeu 1 talento recebeu pouco? Não, mas recebeu segundo a sua própria capacidade. O Senhor deu os talentos aos seus servos segundo a sua própria capacidade.
quando todos eram capazes, não havia ninguém sem capacidade. O Senhor conhecia cada um deles. E aquele servo que recebeu um talento e enterrou, ele conhecia o seu Senhor. Na hora de ir prestar contas, ele disse: Senhor, sabendo que tu eras homem severo, e ceifa onde não semeia, e ajuda onde não espalha, aí eu fui lá e enterrei o talento. Aquele servo conhecia o seu Senhor, ele sabia como ele era exigente. Irmãos, Jesus aceita uma sujeição meia boca? Aceita? Jesus aceita uma sugestão e uma obediência daqueles que ficam em cima do muro, que não sabem se são do lado de cá ou do lado de lá? Não tem como, irmãos. Claro, nós não somos perfeitos, somos falhos, temos debilidades, mas a palavra fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Muitos no meio da igreja, e eu não falo no nosso meio, falo na igreja como um todo, estão sendo omissos com suas responsabilidades, não testemunham, não proclamam a palavra, vivem uma vida acomodada, vivem uma vida ociosa, estão enterrando os talentos que o Senhor os confiou. Toda vez, irmãos, que eu deixo passar as oportunidades de testemunhar, de pregar, de servir, de proclamar o Evangelho do Reino de Deus, eu estou enterrando os talentos. E enterrar talento é desperdiçar essas oportunidades. O Senhor, Ele aqui está nos chamando a atenção, Ele está aqui nos advertindo sobre uma coisa chamada omissão. Você sabe que você pode pegar de duas formas. Você pode pecar por comissão, você vai lá e pega e faz, ou você pode pecar quando você se omite. É mais fácil ser omisso, não é? Eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada contra ninguém, eu fico aqui no meu cantinho, eu não me incomodo, eu não me preocupo com o Evangelho, eu não me preocupo com o serviço na igreja, eu não me preocupo com nada. O Senhor está chamando nossa atenção sobre essa realidade. E eu queria fazer aqui uma pergunta: para que nós somos chamados? Vamos se fazer essa pergunta. E essa resposta está lá em 1 2,9. A palavra diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito, queridos, a fim de proclamardes as virtudes, não suas, Jorge, mas as virtudes daquele que te tirou das trevas, que te transportou para a sua luz, daquele que morreu na cruz por você, e derramou seu sangue, cujo corpo foi dilacerado por amor a ti, por amor a mim, por amor a Roberto, por amor a cada um de nós aqui. Proclamar quem? A gente? Claro, a gente tem que dar testemunho um para o outro. Está lá no nosso relacionamento com o corpo. Serve o bom, serve o mal. Dá ao conservo em tempo oportuno.
Mas aqui está falando do nosso relacionamento com o mundo, de ser luz para o mundo, de testemunhar para o mundo. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você. Ah, não é você não, né? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, alguém que representa Cristo nesse mundo. E ele diz em 2 Coríntios 5,20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso a gente tem que falar para o povo. Se reconcilie com Deus. Nós estamos vivendo um tempo da graça, irmãos. É o tempo da oportunidade, porque depois que o Senhor vier sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória, não mais virá como alguém que vai reconciliar ninguém. Ele virá como juiz. Ele virá decidido. Ah, mas eu já estou aqui garantido, eu não preciso me preocupar, né? Existem um grupo de pessoas que creem que uma vez salvo para sempre, que não importa a maneira como viva, a sua salvação está garantida e ninguém lhe tira. Isso é um engano, é um sofisma. Porque a palavra fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê, irmãos? Perseverar na vida de santidade, perseverar fazendo a obra, perseverar cumprindo as ordens que o Senhor nos deixou, perseverar em todos os aspectos da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando da nossa esposa, dos filhos, dos netos, sendo exemplo para os fiéis, estando aqui na igreja, como a gente, assim, vivendo de uma forma coerente. Eu não posso ser aqui uma coisa e na minha casa outra. Eu tenho que ser aqui o que eu sou em casa. Eu não posso fingir uma fé que eu não tenho. Eu não posso viver uma vida dupla. Porque se eu não tiver luz para dar ao mundo, as pessoas do mundo vão olhar para mim e em nada eu vou diferenciar delas. E para finalizar, há uma coisa comum nessas três parábolas. Mateus 24, 50 e 51, a parábola do servo bom e servo mau, finaliza dizendo: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 11 a 13, parábola das virgens, diz: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E a parábola dos talentos, no 19, diz: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Esse Senhor que voltou na parábola dos talentos não mandou um telegrama, ou não mandou alguém como um mensageiro dizer assim: avisa o povo lá que eu estou chegando tal dia e vou pedir contas. Ele não avisou não. Ele chegou, ninguém esperava. Ele chegou lá e pediu contas. E depois disse: em verdade, depois disse: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Eu quero dizer que essas advertências feitas pelo Senhor, irmãos, não são para nossa condenação, mas servem para nos conscientizar que o dia do Senhor se aproxima e, por certo, encontraremos para prestarmos conta. Isso vale como um verdadeiro despertamento para o cumprimento da nossa missão nesse mundo. Precisamos lembrar que o Senhor não apenas nos alerta, mas Ele nos capacita, Ele nos conduz, Ele nos anima, Ele nos fortalece. Precisamos entender que nesse mundo estamos travando uma batalha diária. Nós sofremos dores e lutas que nem de perto se assemelham à luta que nós vamos passar na tribulação. E se preparem, a igreja vai passar pela tribulação. E é fundamental para cada um de nós que nós busquemos de todo o coração sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis à sua palavra, sermos coerentes com o ensino que temos recebido. E uma coisa que nos anima e nos alegra: nós sabemos quem vai vencer. Sabemos, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Sabemos quem vai vencer. Essa batalha já está ganha. Essa certeza nos anima. Temos um Pai amoroso que não nos deixou sem direção nem perdidos nesse mundo. Antes Ele nos deu a sua palavra, antes Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu o seu amor por nós e nos pôs em um corpo. Não estamos sós, não estamos sós. Que a gente possa sair daqui hoje, irmãos, com os nossos corações ardendo de desejo de sermos achados pelo Senhor, servos fiéis, virgens prudentes e mordomos frutíferos. A nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança está no Senhor, esse que virá nos buscar, esse que vai vir buscar a sua noiva, que vai vir arrebatar a sua igreja. E eu digo por último aqui, irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.